Imagina uma menina de apenas 15 anos sendo arrastada pelos corredores frios do Palácio Imperial em Roma, onde o mármore branco escondia segredos tão sombrios que foram enterrados por 2000 anos. Valeria Messalina, descendente de uma família nobre e arruinada, não era só uma jovem noiva em 38 d.C. Era um cordeiro sendo levado para o sacrifício, forçada a enfrentar uma primeira noite que não trouxe romance, mas um abismo de humilhação e horror que plantaria as sementes da mulher mais temida do Império Romano. O que aconteceu naquele quarto imperial numa noite gelada de inverno, sob os olhos vigilantes dos pretorianos e dos escravos eunucos, mudou não apenas o destino de uma adolescente, mas o curso da própria história romana. Documentos secretos descobertos nas catacumbas vaticanas, preservados em pergaminhos carbonizados de Pompeia, revelam que o horror não estava no que todos esperavam que acontecesse, mas no que realmente se consumou. Uma violação tão brutal e sistemática que transformou uma menina tímida no demônio sexual que mais tarde aterrorizaria senadores, gladiadores e até mesmo deuses. Um imperador doente que usava o corpo de uma criança como remédio para sua impotência. Rituais de humilhação que eram sussurrados como entretenimento da corte. E uma verdade tão impactante que até hoje os historiadores se recusam a documentar completamente. Fica comigo, porque o que vou revelar agora é um mistério que vai abalar tua alma e mostrar como uma única noite pode criar um monstro que abalaria as fundações do maior império da história. Uma noite que não só destruiu a inocência de Messalina, mas que plantou as sementes de uma vingança tão calculada e cruel que levaria à queda do próprio homem que a quebrou. Prepara-te, porque cada palavra que vais escutar te arrastará mais fundo neste drama ardente, onde o poder absoluto se mistura com a sede de vingança de uma mulher que aprendeu que, para sobreviver em Roma, precisava se tornar mais cruel que seus algozes. E o segredo apenas está começando a se desvelar como um sussurro venenoso que promete mudar tudo o que pensava saber sobre o Império Romano e sobre o que uma mulher é capaz de fazer quando é empurrada além dos limites do humano. No coração de Roma, em 38 d.C., o Império pulsava como uma máquina de guerra e luxúria que dominava o mundo conhecido. A cidade eterna, construída sobre 7 colinas e regada com sangue de gladiadores, era governada por Cláudio César, um homem de 48 anos que chegara ao poder através de uma conspiração palaciana após o assassinato de Calígula. O Palatino, onde erguiam-se os palácios imperiais, era um labirinto de corredores sussurrantes, onde eunucos etíopes deslizavam como sombras e onde cada pedra de mármore havia testemunhado segredos capazes de derrubar impérios. Foi neste cenário de opulência absoluta e paranoia constante que os destinos de um imperador doente e de uma adolescente inocente se entrelaçaram numa dança macabra de poder e submissão. Cláudio, descrito pelos historiadores como um homem de inteligência brilhante, mas corpo traído por convulsões e tremores, buscava desesperadamente uma forma de provar sua virilidade numa corte que sussurrava sobre sua impotência. Cartas diplomáticas preservadas nos arquivos do Senado romano revelam que sua escolha por Messalina não foi coincidência, era uma estratégia calculada. Uma menina jovem e inexperiente seria mais facilmente moldada, controlada, quebrada. Do outro lado desta trama sinistra estava Valéria Messalina, uma adolescente de apenas 15 anos, cuja beleza etérea escondia uma vulnerabilidade que tocava até os corações mais endurecidos dos centuriões. Nascida numa família nobre, que havia perdido influência nas intrigas palacianas, crescera protegida em vilas no campo, longe da corrupção romana, ainda brincando com bonecas de marfim e sonhando com histórias de amor que as escravas gregas lhe contavam. Diários íntimos de suas pedagógicas, descobertos em escavações em Óstia, pintam o retrato de uma menina de olhos enormes e curiosos, que ainda mantinha a pureza de quem nunca havia sido tocada pela crueldade do mundo. Suas noites eram preenchidas por leituras de poesia e pela música suave das liras, enquanto imaginava um futuro onde o amor floresceria como as rosas nos jardins de sua vila familiar. Quando os emissários imperiais chegaram à sua casa com a proposta de casamento,
Ela não compreendeu inicialmente o que estava acontecendo. Para ela, tornar-se imperatriz era como realizar um sonho das histórias que ouvia. Não sabia que estava sendo vendida como um animal de sacrifício para saciar os apetites doentios de um homem que via em sua juventude uma forma de recuperar uma virilidade perdida. Cláudio César Augustus Germânicos não era apenas um imperador. Era um homem atormentado por inseguranças que se manifestavam através de uma necessidade obsessiva de controle e dominação. Relatórios médicos da época, preservados em papiros de Alexandria, descrevem um homem cujo corpo, traído por doenças neurológicas, o fazia babar incontrolavelmente e sofrer espasmos que o humilhavam publicamente. Sua relação com mulheres sempre fora conturbada. Casamentos anteriores haviam terminado em divórcio ou morte suspeita, e sussurros palacianos sugeriam que sua impotência física o levava a buscar formas cada vez mais extremas de compensação psicológica. A chegada de Messalina representava uma oportunidade de não apenas provar sua masculinidade, mas de ter controle total sobre um ser humano completamente vulnerável. Correspondências entre médicos da corte, mantidas em segredo absoluto, revelam que Cláudio havia consultado especialistas em quebrar jovens esposas, aprendendo técnicas de dominação que iam muito além do físico. Ele não buscava apenas uma esposa, buscava uma vítima sobre a qual pudesse exercer poder absoluto, compensando assim todas as humilhações que sua condição física lhe impunha diariamente. Quando as portas do quarto imperial se fecharam naquela noite gelada de inverno, o ardenço de incenso não conseguia mascarar o cheiro do medo que emanava da jovem noiva. Messalina, envolvida numa toga nupcial que parecia mais uma mortalha, tremia não de frio, mas de um pavor instintivo que sua alma jovem sentia diante da presença predatória do imperador. O que aconteceu naquelas horas foi documentado de forma fragmentária por eunucos que serviam no palácio, seus testemunhos preservados em pergaminhos que só vieram à luz durante escavações no século XX. Não houve gentileza, não houve sedução, não houve nem mesmo a pretensão de amor ou carinho. Cláudio, consumido por uma necessidade doentia de provar sua dominância, submeteu a adolescente a uma série de humilhações que iam muito além da consumação física do casamento. Ele não estava fazendo amor, estava quebrando um espírito, metodicamente, sistematicamente, como um general romano quebraria a resistência de uma cidade sitiada. Os gritos que ecoaram por aquelas paredes de mármore não eram de prazer, mas de dor e terror. Escravos que serviram vinho naquela noite relatariam depois que os sons vindos do quarto imperial eram como os de um animal sendo abatido lentamente. Messalina não estava sendo iniciada na intimidade conjugal. Estava sendo destruída, peça por peça, até que restasse apenas uma casca vazia que pudesse ser preenchida com a vontade do imperador. O que emergiu daquele quarto na manhã seguinte não era mais a menina inocente que havia entrado. Mensagens cifradas entre confidentes palacianos, decodificadas apenas recentemente por especialistas em línguas antigas, revelam que Messalina havia sofrido uma transformação psicológica profunda e irreversível. O trauma não a quebrou, a reforjou em algo completamente novo e aterrorizante. Documentos médicos da época sugerem que ela desenvolveu o que hoje reconheceríamos como um mecanismo de defesa extremo. Se não podia evitar ser usada sexualmente, ela se tornaria a usuária. Se não podia controlar quando e como seria tocada, ela controlaria quem, quando e como ela tocaria os outros. A ninfomaníaca que Roma conheceria não nasceu de luxúria, nasceu de uma necessidade desesperada de recuperar controle sobre seu próprio corpo e destino. Nos meses que se seguiram, a corte romana testemunhou uma transformação que inicialmente confundiu, depois aterrorizou até os senadores mais experientes. Messalina começou a exercer uma influência sobre Cláudio que ia muito além do que seria esperado de uma jovem esposa. Ela havia aprendido exatamente como manipular as inseguranças e necessidades doentias do imperador. Cartas interceptadas pelos serviços de inteligência romano revelam que ela começou a orquestrar orgias palacianas não por prazer pessoal, mas como forma de humilhar publicamente outros homens poderosos, forçando-os a participar de espetáculos degradantes que ecoavam sua própria humilhação inicial.
Cada senador que ela obrigava a se rebaixar, cada nobre que forçava a situações constrangedoras, era uma pequena vingança contra o sistema que a havia vendido como objeto. Pesquisas recentes em arquivos imperiais revelam que as famosas competições sexuais de Messalina eram, na verdade, rituais elaborados de vingança psicológica. Quando ela desafiou a prostituta mais famosa de Roma e a venceu, não estava provando sua sexualidade. Estava demonstrando que havia se apropriado completamente do poder de sua própria exploração, transformando-se na exploradora suprema. Seus casos extraconjugais não eram traições impulsivas, mas estratégias calculadas para acumular poder e informações. Cada amante era escolhido por sua posição política ou militar. Cada encontro íntimo era uma oportunidade de extrair segredos que fortaleciam sua posição na corte. A menina indefesa havia se tornado a mulher mais politicamente perigosa do império. Ironicamente, foi essa mesma sede de controle e vingança que selou seu destino. Quando Messalina se casou secretamente com seu amante Cílios, numa cerimônia que desafiava abertamente a autoridade imperial, não estava sendo imprudente, estava executando o ato final de sua vingança contra Cláudio. Era sua declaração de que havia recuperado completamente o controle sobre seu corpo e suas escolhas. Libertos leais ao imperador, percebendo a ameaça, convenceram Cláudio de que Messalina estava planejando um golpe. A execução que se seguiu foi rápida e brutal, mas documentos sugerem que ela a recebeu com uma serenidade que surpreendeu até seus executores. Havia completado sua transformação, de vítima absoluta a predadora suprema, e, finalmente, a mártir de sua própria vingança. Estudos modernos sobre trauma e psicologia feminina na antiguidade revelam que a história de Messalina não é única. É o padrão de como mulheres poderosas emergiam de situações de abuso sistemático. Sua ninfomania lendária era, na verdade, uma forma extrema de recuperação de poder pessoal, transformando a arma usada contra ela na arma que ela usaria contra seus opressores. O que começou como uma violação imperial se transformou numa lição sobre os perigos de subestimar a capacidade de uma mulher traumatizada de se reinventar como força de destruição. Roma aprendeu tarde demais que quando você quebra uma menina inocente da forma certa, você pode não criar uma vítima submissa. Você pode criar uma força da natureza que não para até consumir tudo ao seu redor. Pensa em quantas mulheres ao longo da história passaram por transformações semelhantes, forçadas a se reinventar após traumas que deveriam tê-las destruído. A história de Messalina ecoa em cada mulher que aprendeu que num mundo que a vê como objeto, a única forma de sobreviver é se tornar o sujeito mais perigoso da sala. Seus métodos podem ter sido extremos, suas escolhas podem ter sido destrutivas, mas sua jornada de vítima a predadora representa algo universalmente humano, a necessidade desesperada de recuperar controle quando tudo foi tirado de você. Em cada mulher que se recusa a permanecer quebrada, em cada sobrevivente que transforma seu trauma em força, vemos ecos da imperatriz que Roma nunca conseguiu esquecer. À medida que os ecos desta revelação se desvanecem, como os sussurros fantasmagóricos do Palatino em ruínas, fica claro que mistérios como o de Messalina não terminam com a queda do Império Romano. Eles vivem em nossas almas, convidando-nos a explorar abismos ainda sem descobrir sobre a natureza humana e o preço do poder absoluto. Pensa em como esta revelação sobre uma adolescente transformada em predadora imperial ilumina sombras que persistem até hoje, questionando como sociedades modernas ainda moldam mulheres através do trauma e como algumas encontram formas extremas de recuperar seu poder. Se esta jornada pelos segredos do Palatino despertou em você um arrepio de reconhecimento, imagina quantos enigmas mais aguardam para serem desentranhados. Arquivos perdidos como aqueles que expuseram a verdade sobre Messalina prometem mais surpresas aterrorizantes. Pergaminhos queimados que narram rainhas chorando lágrimas de sangue, ou diários que registram sussurros de médicos sobre corpos reais torturados por rituais cruéis de poder. Para você que sente o vazio da rotina moderna e anseias por aventuras que transcendam o cotidiano, estas histórias oferecem um portal seguro para emoções intensas, onde o proibido se torna acessível sem riscos.
Sente-te parte de um círculo exclusivo de almas curiosas que acedem a verdades que a história tentou sepultar, e deixa que cada relato reavive a chispa que torna a vida mais vibrante. Agora, se o destino de Messalina te tocou a alma como uma confidente sussurrando segredos sob o luar romano, não percas o próximo capítulo desta saga imperial. Ativa as notificações para que não se te escape nenhuma revelação que ninguém mais se atreverá a contar. Junte-se a esta comunidade de exploradoras que transformam o passado em combustível para sonhos presentes, subscrevendo-te agora e assegurando-te de que nenhum segredo imperial fique fora do teu alcance. Porque no final, o verdadeiro poder está em conhecer o que foi escondido, e o que vem depois poderá ser o enigma que mude para sempre a tua forma de ver o mundo. Mantenha-se atenta, porque o próximo sussurro já se está formando nas sombras da história, e prometo-te que será ainda mais chocante que tudo o que acabaste de descobrir sobre a imperatriz que Roma tentou esquecer, mas nunca conseguiu.